Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos ler 1 Samuel capítulo 7, versos 2 a 17. E o tema dessa manhã é arrependimento, consagração e a vitória de Israel. Vocês têm no boletim aí, o texto bíblico. Passo a leitura então. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração do Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e lhe disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou a pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. A gente tem que colocar essa passagem no seu contexto maior. O seu contexto maior é o livro de Juízes, o livro de Ruth e agora 1 Samuel. E a gente tem que lembrar que em Juízes não havia rei em Israel. O texto de Juízes descreve as tribos de Israel como dominadas pela anarquia. Como o texto de Juízes diz, naquela época, cada um fazia o que achava mais certo. No tempo dos Juízes, Israel não era um povo unido, como no tempo de Josué, mas era uma confederação de tribos com juízes designados por Deus governando sobre áreas distantes umas das outras. Não havia um exército permanente, nem líderes fixos. Homens de diversas tribos defendiam a terra quando eram chamados para a batalha. Não havia rei em Israel, mas, do outro lado, tanto em Juízes como em Ruth. E agora, nesses capítulos introdutórios de 1 Samuel, a gente nota Deus trabalhando, preparando o caminho para a vinda daquele que é o especialmente ungido, o seu servo escolhido, que vai reinar sobre Israel, unificando aquelas tribos. Agora, como nós vimos semana passada, a Arca da Aliança não estava mais sob as mãos ou nas mãos dos inimigos filisteus, mas a Arca da Aliança se encontrava na casa de Abinadab, em Quiriate Jearim. Siló havia sido destruída pelos filisteus, não havia mais santuário, não havia mais culto naquele lugar. Porém, mesmo tendo a arca na terra, isso não quer dizer que os problemas de Israel estavam todos resolvidos. Nós vimos isso semana passada. O que nós vemos agora nesse capítulo é que o arrependimento da parte do povo de Israel, a renovação da aliança entre o povo de Israel e seu Deus, Yahvé, são fundamentais, não só para que haja uma renovação no relacionamento entre Deus e seu povo, mas também para que o povo experimente vitória. Vamos olhar o texto então, a partir do verso 2. Verso 2 até 4, nós vemos aí então os israelitas abandonando
seus falsos deuses. Um ponto importante para nós aqui é que entre os capítulos 4, 5 e 6 e agora o 7, Samuel desapareceu da história. O livro abre aqui falando de Samuel, falando de Ana, Elcana, a esperança da vinda de Samuel, Samuel sendo preparado como sacerdote e profeta, mas o Samuel sai da história e agora ele volta. O que fica parecendo é que nos capítulos anteriores Samuel estava nos bastidores, enquanto Israel ia provando novos desafios e novas derrotas, ao mesmo tempo Deus dando sinais de uma futura aliança que viria. Mas agora esse profeta volta à cena, e volta à cena depois de um ato de 20 anos. Nós vemos isso no verso 2 aí. Parece que durante 20 anos o povo de Israel gemeu debaixo da canga dos filisteus. Mas no tempo certo, num tempo exato, Samuel volta à cena. Durante 20 anos o povo lamentou, durante 20 anos o povo suplicou. Uma tradução aí do verso 2 pode ser que durante 20 anos a casa de Israel suspirava pelo Senhor. A Nova Tradução da Linguagem de hoje oferece uma outra tradução. Durante esse tempo, a casa de Israel orava a Yahvé, orava ao Deus eterno, pedindo ajuda. Havia um sentimento nessa nova geração de que algo estava profundamente errado na relação entre Yahvé, o Deus pactual, e a sua comunidade. E agora o povo lamenta e suspira e suplica para que Deus, o Deus eterno, Yahvé, renove a sua graça para o povo. É muito interessante essa tradução de dirigir lamentação como suspirar. A mente hebreia, ela é prática, ela é concreta, ela não é abstrata. A ideia aqui é que enquanto o povo suspirava, eles estavam lamentando, eles estavam invocando a Deus para que Deus retornasse o seu favor para o povo. Isso é importante para nós aqui, porque muitas vezes nós supomos que para orar é necessário termos algum tipo de gestual, algum tipo de postura física e tirar algum tempo determinado para Deus. Quando a gente olha esse texto aqui, a gente lembra que até o nosso suspiro por Deus já é oração. Enquanto nós exalamos esse suspiro, puxa, Deus podia voltar para a gente, Deus podia vir com poder para a gente. Deus, liberta-nos. Isso já é oração, e como a gente vai ver aqui, é uma oração que foi atendida por Deus. Verso 3 e 4 coloca o que vai acontecer dentro desse contexto mais amplo que vem de Juízes e Ruth e 1 Samuel. O livro de Juízes pode ser estabelecido ou estruturado como apostasia, opressão, arrependimento e quebrantamento, e aí vem o livramento da parte do próprio Deus. Esse tipo de ciclo está presente no livro de 1 Samuel, e nós vemos esse ciclo presente nesse capítulo aqui. Havia apostasia, como no tempo de Eli e dos seus filhos, como no hiato e no vazio da liderança que se seguiu, mas agora há arrependimento, agora há quebrantamento. O povo suspira pelo Deus vivo, suspira por Yahvé, suspira pelo Eterno. E, mediante esse quebrantamento e arrependimento, há agora a esperança de livramento. Mas antes da gente chegar no livramento, é interessante notar aqui o que Samuel fala a toda a casa de Israel. A ideia aqui não é que todo Israel estava reunido em Mispa, mas que os representantes das tribos estavam ali em nome das demais tribos. Então Samuel falando a esses representantes, esse presbitério, o sínodo, ele se dirige a eles e ele coloca esses homens que não adianta suspirar pela vinda do Deus vivo se eles continuam guardando em suas tendas os Baalins e os Astarotes. Baalins aqui são chamados de deuses estranhos. No verso seguinte aparece o nome desses deuses estranhos. Os Baalins seria plural de Baal, né? Então esses são as divindades associadas às tempestades, a raios e trovões, e Astarotes seriam a contraparte feminina dos Baalins. O Astarote seria a divindade feminina associada à fertilidade, associada à guerra, associada ao amor. Então, esses israelitas, membros do povo da aliança, eles não só estavam em apostasia, mas dividiam a sua lealdade
a deuses estranhos. Ao mesmo tempo que eles queriam ser parte das tribos escolhidas, parte das tribos pactuadas, do outro lado, ao mesmo tempo que eles acendiam a vela Yahvé, eles tinham algumas outras velas para Baal e para Astarote. É importante destacar aqui que Baal é o deus das tempestades. Nós já lemos a passagem, nós vamos ver quem comanda de fato as tempestades daqui a pouco. Mas Samuel aqui exorta os líderes das tribos para que eles comuniquem às tribos. Se eles querem livramento, não basta apenas gemer pelo Senhor ou suspirar pelo Senhor. É necessário abandonar pecados que atrapalham a relação de Yahvé com o povo da aliança. É necessário que o povo de fato seja santo e jogue para fora das suas tendas esses deuses, essas divindades estranhas associadas às tempestades, guerras e fertilidade. E a palavra de Samuel aqui é direta. Se é de todo o coração que vocês estão voltando em Yahvé, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes e preparem o coração a Yahvé e sirvam somente eles. Se o povo então se arrepender dos seus pecados, se o povo fizer movimentos práticos que sinalizem uma ruptura com um comportamento estranho passado, o que vai acontecer? Yahvé vai livrar o povo da mão dos filisteus. Já tem sido destacado aqui, irmãos e irmãs, que a guerra das tribos de Israel com os filisteus era uma guerra desigual. Os filisteus dominavam o ferro, os filisteus tinham capacetes de metal, eles tinham couraças de metal, eles tinham suas espadas forjadas, eles tinham lanças forjadas. Israel não tinha superioridade tecnológica. Israel poderia ser maior populacionalmente do que os filisteus, mas eles não dominavam tecnologia de guerra como os filisteus. Tecnicamente, humanamente falando, os hebreus não tinham como vencer os filisteus. Somente descansando da provisão de Yahvé, os de Israel poderiam ter a esperança de alcançar a vitória contra Israel. Mas eu estou adiantando o ponto aqui. O que nós vemos aqui nesse primeiro momento aqui é o grande profeta se levantando diante dos líderes das tribos e exortando-os. Vocês estão suspirando pelo Senhor? Muito bom, mas vocês têm que agora um passo a mais. Vocês têm que abandonar os deuses estranhos. Vocês têm que fazer uma limpeza purificadora no meio de vocês. Se vocês fizerem isso, há esperança de vitória, há esperança de livramento. E o verso 4 conclui com essa nota. O que os filhos de Israel fazem? Vão para suas aldeias, para suas tendas, e começam a pegar esses bonequinhos, que era assim, representado Baal e Astarote, e começam a jogar essas representações idolátricas para fora das suas tribos, para fora das suas tendas. Começa-se a haver uma limpeza na casa de Israel. E essa limpeza que ocorre aqui foi tão potente, meus irmãos e irmãs, que durante 200 anos Israel não volta a cultuar Baalins e as Astarotes. Essas representações de Deus estranhos foram, durante 200 anos, abandonadas por Israel e por Judá. Meus irmãos e irmãs, o que nós aprendemos nesse texto aqui, e nota a ênfase do verso 3, é que arrependimento e conversão ocorre fundamentalmente no coração. Na mentalidade do Antigo Testamento, o coração é o centro da existência de uma pessoa. Na mentalidade do Antigo Testamento, não há uma divisão entre mente e coração como sentimentos. Na verdade, na mentalidade do Antigo Testamento, mente e sentimentos e afetos estão todos unidos no coração. Arrependimento, então, começa com a decisão interna que cada homem e mulher do povo de Deus faz diante do próprio Deus. Nós temos um coração quebrantado na presença de Deus. Nossa vida é um contínuo arrependimento na presença de Deus. Nossa vida é caracterizada por essa atitude de humildade e quebrantamento internas na presença do próprio Deus. Mas, do outro lado, nós vemos aqui que o arrependimento implica também numa ação pública. Se nós temos um coração quebrantado de fato, se o nosso coração é moldável à presença e às demandas de Deus, nossa postura externa, nossa postura pública será consistente com as mudanças que estão ocorrendo em nosso coração. Nosso estilo de vida é
a favor da aliança ou é contrário à aliança? Nossos comprometimentos públicos refletem uma ruptura com a aliança ou uma conformação com a aliança? Dinheiro, sexo, poder, poder político, poder eclesiástico, são divindades presentes no nosso meio. A quem nós adoramos? Nós prestamos culto apenas a Yahvé, o Deus eterno, o Deus vivo, o Criador e Redentor, ou nós dividimos nosso culto a Yahvé com lealdade às divindades contemporâneas, aos Baalins e Astarotes contemporâneos? Irmãos e irmãs, se nós somos de fato povo do pacto, povo da aliança, se nós de fato adoramos Yahvé como o grande Deus, o único Deus do universo, nosso coração precisa ser quebrantado. Nosso coração precisa ser um coração continuamente arrependido. E do outro lado, nossas atitudes externas, nosso comportamento e procedimento externo tem que ser conformado à aliança. A gente precisa demonstrar que nosso estilo de vida é a favor da aliança e não contrário à aliança. Outro ponto importante de destaque aqui é que Deus se agrada em ofertar ou em derramar um arrependimento a toda a comunidade. É na comunidade onde Deus trabalha. A comunidade é uma comunidade pactual. Nosso ajuntamento aqui é uma continuidade desses pactos que Deus estabeleceu também com Samuel e com Israel, nesse capítulo que temos diante de nós. Nós temos provado arrependimento juntos como povo de Deus. Em alguns momentos, Deus se agrada em derramar seu Espírito até de forma mais potente. E o que muitas vezes acontece na comunidade pactual é que irmãos e irmãs começam a se levantar e pedir perdão publicamente uns aos outros pelos pecados que eles têm cometido uns com os outros. Esse arrependimento que começa no coração e que se manifesta em nosso procedimento também alcança nossa comunidade. Nós temos experimentado esse tipo de arrependimento entre nós. Em momentos críticos, pandemia, ameaças de guerra, a morte ao nosso redor, como povo pactual, nós temos nos unido para, em quebrantamento, buscar o Senhor para que Ele renove seu favor entre nós e derrame vitória e libertação entre nós. Porque o que a gente vê também nesses primeiros versos é que o arrependimento verdadeiro nos conduz à adoração a esse Deus e ao serviço a esse Deus. Irmãos e irmãs, o nome de nosso Deus é Yahvé. O nome do Deus que nós cultuamos é o Eu Sou. O Deus que nós cultuamos é o Eterno, o único Deus que existe, o Criador, o Redentor, que vem a nós em pacto e estabelece esse pacto, essa aliança misericordiosa conosco. Temos cultuado só Ele? Temos adorado só Ele? Nós nos consagramos para o seu serviço exclusivo? A gente levanta essas questões de reflexão nesses primeiros versos 2, 3 e 4 aqui. A nossa vida deve ser marcada por contínuo arrependimento. Como a gente lembra lá na primeira tese de Lutero, a vida cristã é uma vida de contínuo quebrantamento, uma contínua conversão, uma conversão diária. É assim que a gente responde apropriadamente ao único Deus vivo e verdadeiro, a Yahvé, ao Deus do pacto. E aí a segunda parte do texto, versos 5 em diante, nós vemos os israelitas confessando seus pecados. Isso é muito tocante. Os de Israel, eles se converteram em seu coração, se arrependeram em seu coração, eles demonstram esse arrependimento por sinais visíveis, eles começam a fazer uma limpeza em sua casa, jogando os falsos ídolos para longe das suas residências, eles prestam culto ao único Deus vivo, ao Deus eterno, ao Deus que é, ao Deus que existe de eternidade a eternidade, eles confessam publicamente as suas faltas. Samuel chama todo o povo a Mispá. Mispá é a atual Tel en Nasber. Ela pode ser traduzida, essa expressão Mispá, como lugar de vigia. Então, lembra, Siloé foi totalmente destruída. Samuel congrega esse povo nessa cidade. Fica mais ou menos uns 12 quilômetros ao norte de Jerusalém, um lugar elevado. Ali naquele lugar elevado, Samuel agora chama o povo a renovar a sua aliança com o Senhor mediante a confissão de pecados. E é muito interessante o que a gente vê aqui nos versos 5 e 6. Samuel se coloca como intercessor para o povo, ele diz que vai orar a Yahvé pelo povo, e duas situações curiosas acontecem aí.
três, na verdade, né? Primeiro, a água é derramada. O único lugar em todo o Antigo Testamento que isso acontece. Há um debate sobre o que significa essa água sendo derramada, mas pelo acúmulo de evidências aqui, os eruditos sugerem que os de Israel estão comemorando aqui a festa dos tabernáculos. Se você lembrar, na festa dos tabernáculos, a água era derramada para lembrar a provisão de água de Deus enquanto o povo peregrinava no deserto. O que é destacado por esse sinal visível, e mais uma vez, nós não estamos lidando com gregos aqui. O grego pensa de forma metafísica, mundo das ideias. O hebreu pensa de forma visual, concreta. Ao derramar água, nesse momento aqui, o povo está destacando que a provisão verdadeira vem de Yahvé. É Yahvé que sustenta a gente. É Yahvé que sustenta, que sacia a gente em épocas de seca e de deserto. Então, o povo, ao derramar água, confessa visivelmente, pictoriamente, que todo o sustento vem do Senhor. E aí, além de derramar água, o povo jejua. Isso é muito curioso. Ao mesmo tempo, presta atenção, o povo reconhece que é Deus que dá a provisão. Do outro lado, por meio do jejum, o povo reconhece que Deus é mais importante do que a água derramada do próprio alimento. A gente não vive sem água, a gente não vive sem alimento, mas no momento crítico, o que o povo de Israel reunido faz é mostrar visivelmente, não por meio de ideias, mas por meio da própria experiência sentida, de que Deus, Yahvé, o Eterno, vale mais do que a água derramada e mais do que o alimento que poderia ser digerido. E aí o que acontece também, além do reconhecimento do pecar contra o Senhor, há um sacrifício. A gente vai ver daqui a pouco essa questão do sacrifício aí associada à expiação. Ao mesmo tempo que o povo reconhece que pecou contra Yahvé, nota a ênfase aí no verso 6. Pecamos contra o Senhor. Os mandamentos foram quebrados por causa da idolatria. O povo se refugia num sacrifício de sangue. Então, essa evidência cumulativa lembra ou destaca que, muito provavelmente, o povo de Yahvé, o povo da aliança, é reunido por Samuel no dia para celebrar a festa dos tabernáculos, aquela festa que era celebrada desde a época da saída do Êxodo, para lembrar que a provisão veio do Senhor, o cuidado vem do Senhor. E aí o ponto importante aqui na passagem também é que se Samuel estava sendo treinado para ser um profeta e também sacerdote, ele agora é destacado como o último grande juiz de Israel. Nós estamos vendo aqui um ciclo se fechando, um ciclo que começa com a morte de Josué e Calebe, que lança as tribos numa época de turbulência e de caos, quase 40 anos, os de Israel batendo cabeça, onde cada um fazia o que estava no seu coração, não o que Yahvé exigia na lei. Esse período começa a se fechar agora com Samuel. Samuel é levantado agora para julgar os filhos de Israel. Samuel, o profeta, Samuel, o sacerdote, agora é destacado como o último grande juiz da casa de Israel. Mas o ponto aqui que a gente precisa destacar para nós é que não basta nós destruirmos nossos falsos ídolos. É fácil nós fazermos uma limpeza externa. A limpeza externa é importante. Ela sinaliza para as pessoas do nosso redor que nós estamos na pureza, não na profanidade. Mas é necessário um arrependimento interno, é necessário que essa limpeza externa seja acompanhada de uma mudança interna do coração, e é necessário também a gente confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós pecamos contra o Deus do pacto. Nós pecamos contra o único Deus verdadeiro, o único Deus que existe. Nós pecamos contra o Criador e Redentor. Nós somos chamados agora a confessar nossos pecados e nos entregar a Ele. Por isso que eu mencionei há pouco, algumas vezes em épocas de avivamento, há essa manifestação externa da confissão de pecados. O Dr. Shedd, ele lembrava que quando em Wheaton, em 1947, a faculdade de teologia provou avivamento, pessoas vinham à frente para confessar seus pecados uns aos outros. As pessoas destruíam aqueles ídolos que eles tinham
publicamente. Eles eram destruídos, esses ídolos. E algumas vezes os alunos vinham a público, no lugar da pregação, para confessar os seus pecados e suplicar que Deus os perdoasse. Curiosamente, essa turma, da qual o Dr. Shedd fez parte, foi uma das turmas que mais missionários enviou para o campo, inclusive aqueles que foram mortos pelos índios Aucas aqui na América Latina. Deus requer que no processo de renovarmos nossa aliança com Ele, a gente peça perdão publicamente ao Senhor, a gente manifeste esse arrependimento diante de outros irmãos e irmãs, nos entregando no processo ao Senhor. E aí do verso 7 em diante, nós temos os de Israel orando para que Deus os salve. No verso 7, nós vemos aí que a festa que os judeus estão comemorando, provavelmente a festa dos tabernáculos, foi uma festa muito ruidosa. A gente não sabe festejar, né? Nossas festas são quase anglo-saxãs. Muitas vezes o nosso culto é aquele culto formal, né? Mas os de Israel sabiam festejar o Senhor. Eles sabiam responder à presença de Deus com todo o seu ser. Não só com razão, mas com afetos, com emoções e com o seu próprio corpo. Então parece que essa festa, onde a água era derramada, onde havia jejum, onde havia confissão, foi tão ruidosa que os filisteus se alarmaram. E que esses inimigos de Israel fazem? Convocam seus exércitos e avançam para a batalha. Parece que vai ser um morticínio de novo, né? Lembra 1 Samuel capítulo 4? Nós já tratamos desse capítulo aqui. O povo de Israel sai confiantemente à batalha contra os filisteus. Eles levam um sinal visível, sacramental da presença de Deus para o campo de batalha, que é a Arca da Aliança. E qual foi o fim? Derrota. Derrota completa, esmagadora. Eli tem seus filhos mortos no campo de batalha, a arca é capturada e levada para as cidades dos filisteus, os judeus completamente derrotados, o povo da aliança completamente derrotado. Agora o povo está adorando ao Senhor. E de repente seu temível inimigo se reúne para o abate, se reúne para completar o serviço. E é interessante, os filhos de Israel ouvem o avanço dos filisteus, imagina aqueles sons de metal rangendo, batendo com metal, e eles lá de cima vendo na planície aqueles exércitos se reunindo, e eles ficam com medo. E mesmo no meio da fé, é natural ter medo. A fé não elimina o medo, mas o medo aqui não paralisa a casa de Israel. Os filhos de Israel ouvem os filisteus se avançando, e eles se viram para Samuel e imploram a Samuel: não cesse de clamar a Yahvé, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. O curioso aqui, meus irmãos e irmãs, é que a casa de Israel não interrompe seu culto. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer no Antigo Testamento, não é a última vez também, mas enquanto os exércitos dos filisteus estão avançando para aquele lugar elevado, em Spa, o povo continua cultuando. É interessante que Samuel agora, então, e aqui é outro ponto que lembra que provavelmente os judeus estão celebrando a festa dos tabernáculos. Ele pega um cordeiro imaculado e o sacrifica em holocausto a Yahvé. Você lembra que na pedagogia divina, a forma de mostrar que Yahvé perdoa o pecado do seu povo é por meio do sacrifício de um animalzinho inocente. O sangue daquele animalzinho era aspergido sobre o povo. Esse sinal temporário aponta, já no Antigo Testamento, em Levítico, por exemplo, para um sacrifício permanente que será feito mais adiante. Mas, por ora, por esse sacrifício singelo, um cordeiro que ainda mamava, os pecados do povo de Deus são cobertos. Os pecados do povo de Deus são expiados. Meus irmãos e irmãs, notem a sequência. Apostasia, mas há quebrantamento, arrependimento, há sinais visíveis, tangíveis desse arrependimento. O nome do Senhor é invocado. Agora um holocausto de sangue que cobre os pecados do povo, que o povo é aspergido com esse sangue como sinal de que o seu pecado foi perdoado. Deus agora faz o seu rosto brilhar para esse povo. Deus derrama favor
para esse povo. Olha o verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto. Isso é muito importante. Em 1 Samuel 4, nós vemos o povo se arregimentando, trazendo esses sinais sacramentais para o campo de batalha, cheios de justiça própria, cheios de confiança em si mesmo. Eles aparentemente acham que vão vencer com facilidade o seu inimigo, que tem muito mais superioridade do que eles. Enquanto se fazia o holocausto, Deus vem lutar no lugar do seu povo. Esse é o ponto importante aqui. O texto não descreve Israel pronto para a batalha. O povo descreve Israel louvando, invocando o nome de Deus e sendo coberto por um sacrifício de holocausto, tendo sangue aspergido sobre si para que eles experimentem o perdão que vem do Eterno, que vem do Criador. Enquanto eles estão cultuando, Deus desce. E Deus desce de forma assustadora. Baal era o Deus das tempestades. Agora é Yahvé, o único Deus que existe, o único Deus criador, o único Deus redentor, o Deus que elegeu e pactou com esse povo peculiar, que não era melhor do que nenhum outro povo, era um lobo uivando no deserto quando Deus os escolheu. Yahvé vem lutar por esse povo. Yahvé vem lutar com trovões, com tempestade. O que fica aparecendo aqui é que a própria cidade levada de Mispá tremeu. Por meio dos vales onde os filisteus estavam caminhando para bater o povo de Israel, a tempestade ribombou ali naquele lugar. E no mundo antigo, o massacre no campo de batalha não ocorria enquanto os exércitos estavam em conflito. O que parece aqui é que a tempestade foi tão terrível que os filisteus tremeram de medo e viraram as costas. E no mundo antigo, o massacre no campo de batalha ocorria quando o inimigo virava as costas. Os filisteus viraram as costas para os de Israel. E o que os de Israel fizeram? Desceram correndo de Mispá e começou o massacre. Isso aqui pode chocar estômagos mais sensíveis, mas é assim o procedimento de Deus. Deus, em resposta ao arrependimento do seu povo, ao quebrantamento do seu povo, Deus concretamente traz livramento e libertação para o seu povo por meio de uma vitória espetacular no campo de batalha. Os filisteus saem correndo, eles viram as costas. Lembra, eles estão com armaduras, eles têm capacetes, eles têm escudos e espadas, mas eles viraram as costas de Israel. E aí você pode imaginar aqui os de Israel lutando com pedras, com porretes, com lanças de madeira, e aqueles filisteus caindo na lama e tropeçando e literalmente sendo trucidados por uma nação que não tinha a superioridade tecnológica que os filisteus tinham, não tinha o poder militar que os filisteus tinham. Mas qual o ponto aqui? Diferente de 1 Samuel 4, em que o povo se vangloriava da presença de Deus na arca, agora o próprio Deus combate como um guerreiro celestial no lugar do seu povo, e Deus entrega, e só Deus entrega essa vitória ao seu povo. A palavra entrar em pânico, que aparece aqui em 1 Samuel 7, é a mesma expressão usada em Êxodo 14 e em Josué 10, para mostrar que essa vitória aqui é similar à vitória de Deus mesmo contra o Egito na travessia do Mar Vermelho. Os egípcios entraram em pânico. Eles que tinham carros de guerra, tinham um exército treinado, eles entraram em pânico na presença de Yahvé. Yahvé os batizou no Mar Vermelho. Em Josué capítulo 10, os inimigos de Israel na conquista são totalmente esmagados, derrotados, porque Deus mesmo fez aquele povo entrar em pânico. Deus, por meio da tempestade, Deus sendo Senhor da tempestade, infundiu pânico nos poderosos filisteus, e eles foram completamente esmagados por Israel. Aqui, meus irmãos e irmãs, a gente não tem como alegorizar o texto, enfeitar o texto. Ah, você tem os seus filisteus. Não, a vitória aqui é concreta e palpável. Ela é palpável. Deus nos dá vitórias palpáveis e concretas, não vitórias abstratas. Aqui a gente lembra do grande hino de Martinho Lutero. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos.
Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Quando nós respondemos a Deus, ao Deus da eleição, ao Deus do pacto, ao Deus da terra, com quebrantamento, com arrependimento, com sinais visíveis de abandono dos nossos deuses, Deus se volta para a gente. Deus atende nossa oração. Deus cobre os nossos pecados. E Deus, que é o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus da terra, Ele vem com graça e misericórdia sobre nós, nos dá livramento, nos dá vitória. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que quando nós nos arrependemos, quando nós abandonamos nossos pecados, quando nós renovamos nossa lealdade ao Senhor, Ele nos dá livramento. Nossa vida tem sido uma vida de contínuo arrependimento na presença de Deus. Nós, semana após semana, temos nos chegado a esse espaço para renovar nossa aliança com Deus, esperando o seu favor. A aliança que Deus estabelece com a gente e que estabelece com o seu povo de Israel é uma aliança inquebrantável, irmãos e irmãs. Quando nós somos entregues aos nossos inimigos, Deus está sendo fiel à sua aliança. Isso não acontece por acaso. Deus está disciplinando a gente. Quando a igreja demora a crescer, quando nosso culto é frio, quando nós estamos cobertos com justiça própria, quando nós cometemos pecados e não nos arrependemos, Deus nos entrega aos nossos inimigos. Isso é sinal de que a aliança de Deus permanece. Só que a aliança é baseada na misericórdia. Quando nós nos voltamos a Deus, nós podemos ter a confiança de que Deus vai vir nos libertar. O ciclo da apostasia vai ser quebrado e nós veremos livramento e vitória concreta. Não no mundo das ideias, mas vitória e livramento real, palpável e tangível. A gente é chamado aqui a depender de Deus, mesmo em meio às lutas e incertezas. Lembra, o povo de Deus cultuava enquanto os filisteus se reuniam para o abate. Humanamente falando, acabou. Todas as tribos estão reunidas no lugar alto. Como é que eles vão escapar dali? Humanamente eles não têm como ser salvos. Mas, meus irmãos e irmãs, o que a gente aprende aqui é que Yahvé tem alegria em atender nosso clamor e nosso arrependimento. Yahvé, o Deus da aliança, é a nossa fonte de vitória. Nós podemos correr a Deus, o Deus eterno, em meio às lutas e incertezas. Mais do que isso, a gente confia que esse Deus, o único Deus, o Deus que nós adoramos e servimos, controla toda a criação. Até mesmo tempo, até mesmo o clima está debaixo do comando desse único Deus. Esse Deus, Criador, que domina toda a criação, é o Deus que se inclinou em misericórdia a nós e o Deus que pactuou com todos nós. A gente tem um grande Deus e a gente pode adorar e celebrar esse grande Deus. E aí a gente tem agora os israelitas comemorando vitória, a partir do verso 12. E lembra, a mentalidade hebreia não é a nossa mentalidade aqui. A mentalidade de Israel, ela celebra a Deus de forma concreta. O que Samuel faz aqui para celebrar a vitória? Ele faz um monumento aqui. Ele pega uma pedra, ele põe essa pedra no meio do caminho onde os filisteus foram esmagados. Então, meus irmãos e irmãs, vocês podem imaginar a cena aqui. Samuel vendo lá de cima essa vitória espetacular, ele desce ao campo de batalha. E, irmãos e irmãs, o campo de batalha aqui é uma confusão de mortos e feridos, e gemidos, e gritos, e armaduras destroçadas e retorcidas, sangue, tripas, tudo que você pensar de uma batalha real do mundo antigo. No meio desse campo de morte dos inimigos, não de Israel, nosso profeta pega uma pedra e coloca ali naquele lugar. E essa pedra, e lembra, não é a primeira pedra que é erigida como monumento às vitórias do Senhor. Essa pedra não tem o nome dos mortos, como os monumentos que alguns de nós visitam em campos de batalha famosos. Nome dos mortos, das unidades militares que lutaram ali naquele campo ali. Não, o nome nessa pedra que é gravado é o nome de Yahvé, o nome do Deus do pacto, o nome do Deus que entrou na aliança com esse povo peculiar, do qual graciosamente também somos parte.
E o nome que é dado para a pedra é Ebenezer. É a segunda vez que esse nome aparece em Samuel, num lugar, numa cidade onde o povo de Israel, confiante e arrogantemente, achava que derrotaria os filisteus. Ali, naquela primeira Ebenezer, o que ficou foi a derrota completa de Israel diante dos odiados inimigos. Agora, uma nova Ebenezer. Um marco que sinaliza um fim de um ciclo, o ciclo dos juízes, e o começo de uma nova etapa no trato de Deus com esse mesmo povo eleito, amado e pactuado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a mentalidade hebreia é curiosa aqui, porque até aqui pode ser o lugar onde os filisteus foram esmagados e derrotados, mas também pode significar até esse momento o Senhor tem nos socorrido e nos ajudado. Um dos grandes missionários da história foi um homem chamado Hudson Taylor. Ele fundou uma missão, a chamada Missão para o Interior da China, no século XIX. Essa missão existe até hoje. Hudson Taylor ficou caracterizado por abandonar todo o traço de ocidentalismo e se tornar um chinês para evangelizar os chineses. Raspou a cabeça, botou lá um tufinho na cabeça dele, se vestia como chinês, ele dominou o idioma chinês e ele, como grande missionário, ele tinha os seus marcos, ele tinha os seus sinais do favor divino. Ele tinha uma placa que ele colocava em toda a casa onde ele vivia. A placa tinha 2 nomes, Ebenezer e Jeová Jireh. Juntas, em hebraico, significavam: até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará daqui adiante. Quais são os marcos que você tem na sua vida do favor divino? Nem sempre nossa vida vai ser tranquila. Nem sempre nossa vida vai ser fácil. Como nós perseveramos em tempos de luta, como os judeus estavam provando aqui em 1 Samuel 7, tendo diante de nós marcos, tendo diante de nós memoriais. Quais são os memoriais que você tem para lembrar do favor de Deus no passado? E trazer à memória o que Deus pode fazer aqui e agora para a sua vida. Que a gente tenha esses memoriais como os de Israel fizeram aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, como Hudson Taylor também tinha seus memoriais. O que a gente vê aqui, versos 13 e 14, é uma bênção extraordinária de Deus para o seu povo. Os filisteus abatidos, cidades que eram de Israel, agora reconquistadas de novo do seu inimigo temível, os filisteus. E paz, não só entre os filisteus, mas entre os povos ao redor de Israel. Aqui é mencionado os amorreus, e parece que a parte aqui significa o todo. Então Israel começa a experimentar paz, não só na banda do Mediterrâneo, onde habitavam os filisteus, mas também na direção do deserto, cercados por outras tribos que eram rivais de Israel. A bênção aqui é completa. O shalom de Deus é completo. O que começa com quebrantamento, com arrependimento, com busca por perdão, com renovação da aliança, termina não só com a derrota dos filisteus, mas com o temor de Deus se estendendo para os povos ao redor de Israel. Criem memoriais, meus irmãos e irmãs. Façam memoriais, tenham esses memoriais diante de vocês. Quando passarem por tempos de sequidão espiritual, quando vocês passarem por tempos em que vocês parecem prostrados no pecado, trago esse memorial diante de vocês, um memorial que relembra vocês os grandes atos de Deus em favor de vocês. Isso vai ajudar a aquecer o coração de vocês e buscar a Deus em oração com fé, para que novas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de vocês. E aí, versos 15 a 17, nós temos a conclusão da passagem. Os israelitas agora demonstram respeito pelo profeta Samuel. Os versos 15 e 16 são um resumo do ministério de Samuel, daqui para diante. Né? É afirmado 3 vezes, nota aí, que Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. Nós temos aqui um contraste duro com Eli, e é o contraste final que nós temos entre esses 2 personagens. Enquanto Eli não cuidava da sua casa, os seus filhos profanavam o sacerdócio, envergonhavam o nome de Yahvé entre as tribos. Aqui nós temos esse homem,
nascido de uma mulher estéril, que assume agora uma postura muito maior do que não só de Eli, mas de qualquer outro juiz que Israel já teve, seja Baraque, Débora, Sansão, Gideão, etc. Nós temos aqui não só um sacerdote e um profeta, mas temos aqui um juiz, o último grande juiz da casa de Israel. E é interessante que o texto mostra um programa de reforma que Samuel estabelece. Nota que Samuel não é um personagem estático aqui, como Elio foi, sentado no tabernáculo, esperando que as pessoas o procurassem, mas Samuel, para aumentar a distância de Eli, ele era alguém que visitava continuamente as tribos de Israel para lembrá-las do seu compromisso de aliança com o Senhor. Ele ia a Betel, Gilgal, Mispá e sempre voltando para Ramá. Ramá provavelmente é uma cidade chamada Nebi Samvil, que fica na fronteira ali entre a Israel e a autoridade palestina, e supõe-se que a tumba de Samuel está naquele lugar até o dia de hoje. Uma sinagoga foi criada no local onde supostamente Samuel foi enterrado. O fato é que Samuel, durante o seu longo ministério, até o que a gente vai ver semana que vem, 1 Samuel 8, quando o povo pede um novo rei, ele honrou a Deus como sacerdote, como profeta e como juiz. Ele lutou para que o povo de Israel cumprisse o seu chamado e vocação, vivendo uma relação de dependência pactual com o próprio Yahvé e vivendo para a glória do próprio Yahvé. Algumas conclusões aqui para a gente caminhar para o final. Um ponto que é necessário chamar a atenção de vocês no texto é a repetição do nome de Yahvé nessa passagem. A gente já tem chamado essa atenção em outros momentos, mas você nota que a palavra Senhor aparece em destaque, né? A gente chama aí de versalete, porque no original o que nós temos aí é o nome que não é pronunciado, o nome santo e bendito do Deus que apareceu na sarça que ardia e não se consumia. O que aparece no texto original é o nome de Yahvé, aquele que é o Eterno. 15 vezes o nome de Yahvé aparece nessa passagem. Verso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17. Eu chamo a atenção de vocês para o verso 9, quando o nome de Yahvé aparece 3 vezes na passagem. Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Irmãos e irmãs, se nós cremos nesse Deus, se nós nos submetemos a Yahvé, se nós colocamos o nosso coração e consagramos nosso coração em Yahvé, nós estamos em aliança com esse Senhor, com esse Deus. E esse Deus, meus irmãos e irmãs, ele é o eterno. É o único Deus que existe de eternidade a eternidade, o único Deus que é vivo e imortal. Nós somos passageiros, nós somos pó. Esse Deus permanece. E o surpreendente é que nós somos chamados a ser parte desse Deus, dessa aliança que Deus firma com o povo. Nós somos chamados a viver para esse Deus, Ele que é o eterno, Ele que é o único e verdadeiro. Irmãos e irmãs, que a gente busque amar e responder a esse Deus com contínuo quebrantamento e arrependimento. Que a gente constantemente busque esse Senhor de tal forma que a gente experimente o perdão que vem dele, a cobertura que vem dele, o sangue aspergido daquele cordeiro que foi crucificado no lugar da caveira, no meu lugar e no seu lugar, e em nosso favor. Que a gente ame esse Senhor, esse Deus eterno, esse que é o eu sou, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, que a gente viva para esse Deus e viva para esse Deus uns com os outros. Não há crente solitário em nenhum canto da Sagrada Escritura. Da mesma forma como esse Deus, Yahvé, respondeu com favor e misericórdia ao seu povo tanto tempo atrás, ele pode responder a gente com favor também aqui agora e responder a todos nós e todos nós juntos. Esse Deus, esse único Deus, esse Deus que é
único e verdadeiro, esse Deus eterno, esse Deus que é, por assim dizer, o personagem principal dessa passagem, porque ele que dá a vitória ao seu povo, esse Deus é a nossa única fonte de segurança. Onde você tem buscado conforto? Onde você tem buscado sustento? Onde você tem buscado direção? Será que até o presente momento você tem tentado fazer a sua trilha sozinho? Corra para esse Deus. Renove sua aliança com esse Deus. Erija marcos para lembrar como Deus te tratou no passado. É Deus que nos dá segurança. Deus é que nos estabelece. Deus que nos dá sustento. Sobretudo, Deus é que nos protege dos nossos inimigos, espirituais e físicos. E Deus é que nos garante a vitória sobre todos esses inimigos. Ele nos garante essa vitória aqui e agora, mas ele também aponta para aquela vitória final, quando esse Deus reinar no seu dia sobre todo o universo, e a gente vai estar abrigado sobre ele, e não vai ter mais nenhum inimigo com o qual a gente vai lutar. Busque esse Deus como sua única fonte de segurança. Busque esse Deus como sua única fonte de redenção. Busque esse Deus como sua única fonte de perdão. Corra para esse Deus, para Yahvé, o mesmo Deus que agiu com poder aqui com Samuel e as tribos, para buscar libertação e vitória. Porque essas vitórias que nós estamos considerando aqui apontam para vitórias mais grandiosas. Perdão. Samuel não é o principal personagem desses livros que nós estamos considerando. Ele não é o herói central desses livros. Por um lado, Samuel está fechando um ciclo. A época da bagunça, a época em que cada um fazia conforme estava no seu coração, está se encerrando. Vem alguém maior do que Samuel aí. E também não é Saul. Nós vamos começar a ver isso semana que vem. Vem alguém maior do que Samuel. Alguém que veio de Ruth, uma estrangeira ao povo do pacto. Nós aguardamos alguém maior. Nós aguardamos um especial Messias que ainda virá. Nós esperamos um ungido, um especial ungido que vem, que é maior do que Samuel. Nós esperamos esse ungido, nós corremos para esse ungido. São questões que a gente precisa levantar na medida que a gente reflete nessa grande passagem. Aguardamos com expectativa a vinda desse grande rei, um rei que é maior do que Samuel. E esse é o ponto final de reflexão aqui. Se Samuel, que não é o personagem principal da história, já consegue fazer obras tão impressionantes como unir um povo desconjuntado, levar esse povo a renovar sua aliança com o Senhor em arrependimento e orar de tal forma que o povo é aspergido e perdoado, mas que Deus dá uma grande vitória, que dirá esse Messias que ainda virá. Nós aguardamos com expectativa a vinda desse grande rei. Eu queria ler um hino antigo como nossa oração. É um hino escrito por um alemão chamado Johann Klepper, um hino de 1937, um hino de advento. Nós estamos chegando ao advento. Nós estamos chegando ao tempo de celebrar o grande ungido, o grande Messias, aquele que é maior até do que Davi, daqui a pouquinho. 2 estrofes desse hino. Ouça como oração. As trevas já se rendem. Eis o que aconteceu. Os laços que vos prendem, o próprio Deus rompeu. De abismos insondáveis, de desespero e dor, de angústias incontáveis, remiu-vos o Senhor. Embora habite em treva, Deus faz a luz brilhar. No juízo a alma eleva, em vez de aniquilar. Quem fez dos céus o brilho, não nos há de deixar. Em seu bendito Filho, sua obra há de findar.